responsável por sustentar e proteger os dispositivos internos que compõem o computador. É aquela espécie de caixa que abriga a placa-mãe, fonte de alimentação, memória RAM, DVD-ROM, o HD e CPU, além de ser o local que abriga as portas de entrada USB. Teclado. Nem sempre foi assim. O teclado é uma evolução da máquina de escrever. E quem inventou o teclado foi Christopher Soles, estadunidense, que nasceu em 1819 e morreu em 1890. Nem sempre foi assim. Antigamente eram as máquinas de escrever e também foram uma evolução, porque naquela época se escrevia apenas à mão. Isso também é uma grande evolução, porque posso dizer que as mulheres também tiveram grande oportunidade com o surgimento do teclado, pois elas começaram também a trabalhar e ter um trabalho valorizado. O teclado ele serve para inserir dados, ou seja, para você inserir dados no computador. Isso ou mexer em alguma parte, alguma coisa manual que você queira fazer. O teclado também, ele varia, mas o padrão média de teclas é de 101 a 140 teclas, mas há teclados também que tem 130 e outros têm apenas 90, como é o caso dos laptop notebook. Também, já que podemos dizer também que a estrutura do teclado é o seguinte, por baixo dessa tecla, essa parte aqui, tem chips, aonde é gravado no computador as informações. Bom, eu vou falar um pouco sobre as funcionalidades do monitor. O monitor é um dispositivo de saída do computador. Ele é responsável por mostrar na tela os resultados de sua operação. O monitor ele é conhecido como a tela do computador e ele é um periférico que se comunica ao computador para poder visualizar as ações e processos executados. Nesse sentido, é fundamental o uso do teclado e também do mouse. Através da história dos monitores, o computador eles evoluíram. Atualmente ele dispõe de uma alta qualidade e ele pode inclusivamente conectar-se com uma televisão ou com outras telas. Em combinação com boas placas gráficas, são um excelente dispositivo de entretenimento para produzir filmes, videogames, além de completar a existência do usuário com o computador. O estabilizador é um equipamento que tem como função proteger o computador de tensão, como um raio e queda de rede. Um aumento de tensão na rede, o estabilizador deve agir e regular a voltagem sobre cada aparelho, evitando dessa forma que seja queimado, ou seja, o estabilizador acaba queimando no lugar do computador. Agora eu vou falar sobre a BIOS. Bem, a palavra BIOS significa Basic Input Output System, que significa também Sistema Básico de Entrada e Saída. É o mecanismo responsável pelas coisas que acontecem de toda hora no computador, que são de extrema importância para que o computador continue funcionando. Bem, se a BIOS para de funcionar, o computador por completo também para de funcionar. Bem, é o aplicativo responsável pela execução de várias tarefas que são executadas desde a hora que o usuário pressiona o botão Power até o carregamento total do sistema operacional. Fonte de alimentação. Muitas pessoas na hora de comprar ou montar um computador, se preocupa mais com as placas-mães e outros itens a quais considera muito importante. Mas também devemos destacar a fonte de alimentação, pois se você não tem uma boa fonte de alimentação, o que ocasiona é que o seu computador também não vai ter um grande desempenho. A função da fonte de alimentação é a transformação de energia, porque a energia da tomada, ela sofre uma variação, ela não é constante, ela vai de 220 volts, 110 volts e não é constante. E a função da fonte é tornar essa energia constante, que a energia da tomada é energia alternada, corrente alternada, e aqui ela vai ficar constante. Também temos dois tipos de fonte, a AT e a ATX. A ATX, no caso, é essa aqui. Você pode observar que ela não tem um local de ligar e desligar, porque a placa-mãe ela se responsabiliza por essa função. Então ela é muito importante porque é a alimentação do computador, a energia que vai
para os outros periféricos. Por quê? Se você não tem uma boa fonte de alimentação, o computador não vai desenvolver uma boa função. Então devemos muito se preocupar. Também é muito bom ressaltar também uma coisa, que tem fontes de alimentação que elas são baratas. E isso faz com que, de início, você pode perceber, não, elas são boas, mas depois elas não, porque elas podem também explodir e isso ocasionar o quê? Dano tanto à fonte como os outros periféricos do computador. Então é sempre bom prestar atenção em relação a isso. Sem falar também que a fonte ela consome uma certa energia. Tanto a energia que ela consome e outra energia que ela consome também para o computador. Também podemos observar outra coisa, que tem um selo 80 Plus, que no caso essa fonte não tem. Este selo ele garante maior qualidade de energia, ou seja, funcionalidade, que a fonte realmente funciona. Aí você se pergunta, não, mas devo comprar uma fonte potente? Não. Nem muitas vezes a fonte potente ela pode ser realmente utilizada. Porque se você tem uma fonte potente, lá de 500 alguma coisa, sim, você tem uma fonte potente, mas a maioria das vezes ela é só usada 20%. E isso acaba o quê? Não beneficiando o computador. Então vale a pena você comprar uma fonte não tanto potente, mas eficiente. Oi. No caso da AT, nós podemos observar que aqui tem, num dos lados, tem o local de ligar e desligar. Essa é uma diferença já, que nesse caso, isso aqui não tem esse local de ligar e desligar, porque a placa-mãe é responsável por isso. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os chipsets. O que são chipsets? São dois chips que são, dois no caso, se somados, porque um se posiciona aqui, chipset norte, que está abaixo desse dispersor de calor, e esse chipset sul, que também é abaixo do dispersor de calor. É um grupo de circuitos entregados que são projetados para trabalhar em conjunto, que são geralmente eles vêm os dois, quando você compra uma placa já vem os dois instalados. É um dos principais fatores do bom desempenho para o seu computador, ficando atrás somente do processador e das memórias. Ou seja, não adianta você ter uma memória RAM tipo de 16 GB e um processador i7, sendo que o seu chipset sul e o seu chipset norte não trabalham em conjunto, porque seu computador não vai responder adequadamente. Vou falar agora sobre a ponte norte. O que a ponte norte faz? Faz a comunicação do processador com as memórias, em alguns casos com um barramento de alta velocidade. O chip norte também é chamado de MHC, Memory Control Hub, controlador de memória. Esse é conectado diretamente ao processador e possui basicamente as seguintes funções: controlar a memória, controlar barramento, controlar a interface de transferência de dados com a ponte sul, ou seja, que é a ligação entre a ponte norte e a ponte sul. Se o chip norte tem um controlador de memória melhor do que o outro, o desempenho geral do micro será melhor, ou seja, o desempenho geral do seu computador será melhor se sua ponte norte tiver um desempenho melhor do que a sul, não o contrário. Ele tem influência diretamente no desempenho do computador, e a ponte norte que funciona com um intermediário de acesso ao processador, um intermediário de acesso aos dispositivos. Bom, eu vou falar um pouco sobre a placa-mãe, que também pode ser denominada motherboard. Na placa-mãe, todos os componentes que formam um computador, eles se unem e ligam entre si. Pode-se entender como sendo uma central que resolve problemas de espaço, uma vez que une todas as peças do sistema numa só rede de fios, porque dispõe de caminhos que permitem a troca de informação entre processadores, memórias, placas de vídeo, etc. Além de permitir o tráfego de informação, a placa também alimenta alguns periféricos, como a energia elétrica que recebe da fonte do gabinete. Podemos definir a placa-mãe como dois tipos: on-board e off-board. On-board é quando a placa de vídeo ela é embutida na placa-mãe, que nesse caso uma das vantagens dela é isso, porém o seu desempenho é menor. E na off-board
ela não vem embutida, a placa de vídeo, porém o seu desempenho é maior. Ela é utilizada quando você vai necessitar mais da capacidade dele. Socket. Socket é um tipo de dispositivo mecânico instalado na placa-mãe, destinado a receber a CPU. Sua nomenclatura refere-se ao número de pinos que irá suportar. Exemplo, PGA 370. Ele só pode suportar processadores com 370 pinos. Cooler. A função do cooler é fazer com que o processador não esquente, já que o processador ele executa milhões de dados por segundo, isso fazendo com que a sua temperatura aumente. Mas já que tem o cooler, faz o controle de temperatura e a troca de calor. Então, atua em conjunto, tanto o dissipador, que ele geralmente é de alumínio e cobre, como o cooler, que é um microventilador, fazendo com que haja essa troca de calor entre o processador e o cooler, fazendo com que não há um aquecimento. Isso proporciona que o processador ele trabalhe direito e que ele não queime também. Vou falar sobre o cabo SATA. O SATA, o serial ATA, veio para substituir o padrão IDE, que antes tinha sido renomeado como PATA, que era padrão IDE. A novidade do cabo SATA é o uso de cabos menores. No padrão se usava 40 fios e agora no SATA se usa apenas 7 fios. O novo padrão atingia velocidades maiores de transferência, o que possibilitou as inovações como o SSD. Uma placa de rede serve de interface físico entre o computador e o cabo. Prepara o cabo de rede, os dados emitidos pelo computador, transfere para o outro computador e controla o fluxo de dados entre o computador e o cabo. Bom, vou falar agora um pouco sobre a placa de som. Bom, o próprio nome já diz tudo. Essas placas são responsáveis por emitir o áudio ao usuário do PC. Antigamente, nem existiam essas placas. O computador apenas usava o PC Spray, que é utilizado até os dias de hoje para emitir avisos sonoros da placa-mãe. Hoje em dia não, a placa-mãe já vem com geralmente vem com a placa de áudio embutida, que são as famosas placas onboard. Vou falar agora sobre a resolução do som das placas. É comum encontrar especificações das placas de som, indicação que sugerem um dispositivo trabalha aqui 32, 64 ou 128 bits. Na verdade, a maioria das placas sonoras trabalha com a resolução de 16 bits. As mais antigas trabalham apenas com 8 bits, com exceção para alguns modelos mais sofisticados que trabalham com mais bits. Os números superiores a 16 informados nas especificações geralmente indicam quantidades em tons simultâneos, ou seja, se for superior a 16 bits, as quantidades de som ao mesmo tempo pode ser melhor e gerada mais facilmente. Placa de vídeo. Aqui nessa placa mãe nós podemos observar a placa de vídeo e ela já está embutida. Isso faz com que não tenha um grande desempenho, porque essa placa de vídeo ela vai precisar de memória RAM e também o processador também ele vai ter que trabalhar mais. Essa placa nós podemos observar que é a onboard. Isso onboard porque ela já é embutida, mas as novas placas de vídeo elas já são diferentes, elas não são embutidas, fazendo com que ela tenha um maior desempenho, já que elas não precisam compartilhar essa memória RAM. Sem falar também que a placa de vídeo ela é responsável pelos vídeos, onde há a comunicação entre primeiro o processador, que é o processamento de dados, vai enviar para a placa de vídeo e a placa de vídeo vai exibir o vídeo no monitor. Às vezes aquele vídeo também, por alguns problemas, está lento ou a imagem está muito ruim. Isso depende da placa de vídeo que você tem. Eu vou falar um pouco sobre o processador, que também pode ser denominado CPU. O processador, ele é o componente principal do computador. Ele pode ser considerado o cérebro do computador.
Sendo assim, é ele que determina a velocidade do seu computador. A velocidade, ela é medida normalmente dos processadores em gigahertz. Porém, existem alguns computadores que têm os processadores mais antigos, que eles são medidos em megahertz. Mas o que é processador? Processador, ele é um chip que pode conter mais de um núcleo. Isso não quer dizer que tem que ter mais de um processador no mesmo computador. Vamos dar um exemplo. O chip do processador, ele é como se fosse a cabeça. E dentro dessa cabeça é como se tivesse vários cérebros e não vários processadores. Qual é a função do processador? O processador, ele é responsável por buscar e executar instruções presentes na memória do computador, na memória principal, que é a memória RAM. O processo que ele executa constitui em operações matemáticas que podem ser consideradas aritméticas e lógicas. Os processadores, eles podem ser definidos entre dois tipos. O primeiro é a unidade de controle, que é a UC, e o segundo é a unidade lógica aritmética, que é a ULA. Vamos falar um pouco sobre cada um. Na UC, ela que manda ela que coordena a ULA. E na unidade lógica aritmética, que é a ULA, ela que faz todo o trabalho duro. Ela que recebe as informações da UC e elas executam tanto a parte lógica como a parte aritmética. Vamos dar um exemplo. Vamos falar do engenheiro e do pedreiro. O engenheiro seria a UC. Ele que dá a função para o pedreiro. Tipo, ele manda o pedreiro fazer o alicerce de uma casa. E o pedreiro seria a ULA. Ele que faz todo o trabalho duro. Ele pega as informações que o engenheiro necessita e realiza elas. O leitor gravador de CD e DVD é um aparelho que reconhece as informações armazenadas nas mídias, transmite essas informações para o aparelho eletrônico, que lê e interpreta os dados desse aparelho. Pode ser um computador, um aparelho de DVD ou qualquer outro dispositivo que tenha um leitor óptico compatível, compatível com o tipo de leitura da mídia. As dados podem variar de várias maneiras, modelo, tamanho, formato. Cada dispositivo geralmente tem a mesma função, ler e gravar, mas alguns dispositivos apenas fazem a leitura. Caso você queira fazer a compra de um dispositivo, você tem que prestar bastante atenção. Caso você queira um leitor que faça leitura e gravação, para não comprar um dispositivo que faça apenas leitura. Também você tem que prestar atenção na parte dele ler CD, DVD e Blu-ray, porque outros só leem apenas CD e DVD, não tendo suporte a Blu-ray. Bom, eu vou falar um pouco sobre HD, que também pode ser denominado disco rígido. Ele é um componente hardware do computador. Sua utilidade é o armazenamento de dados, ou seja, o armazenamento de arquivo, programas, jogos e todo tipo de conteúdo que você deseja manter no seu computador. Isso significa que quando um arquivo ele é armazenado, com o desligamento do seu computador, ele não vai se perder. O primeiro HD, ele surgiu no ano de 1956. Foi construído pela IBM e ele armazenava 5 megabytes, porém, ele não foi à venda. Pouco tempo depois, no ano de 1973, eles lançaram novamente, a IBM lançou outro HD que armazenava 10 megabytes, porém, ele custava $2.000. Atualmente, um HD de 1,5 terabyte, ele custa menos de $80.000. Os dados, eles são contados em gigabytes, porém, existem outros HDs que têm a capacidade de terabyte. Para você ler os conteúdos que tem no HD, é necessário de um sistema operacional. Atualmente, os sistemas operacionais, eles utilizam uma memória de extensão, que era também denominada gestão de memória virtual. Porém, ela é somente utilizada quando a memória principal, que é a memória RAM, ela está sobrecarregada. Também temos HDs externos, que eles podem ser carregados em bolsas, mochilas
e no bolso e até mesmo na mão. Os seus dados, eles são guardados em uma mídia magnética. E se eles tiver batidas, eles podem deslocar o seu HD e perder toda a sua utilidade. O coração do HD é aqui. E ele é composto por duas camadas magnéticas, que aqui é a cabeça magnética e aqui seria o corpo magnético. E aqui é chamado de plether, que é onde armazena todas as informações do seu PC. Memória RAM, Random Access Memory, memória de acesso aleatório. É um tipo de tecnologia que permite ao usuário acessar os arquivos armazenados no computador. Bem, diferente da memória HD, a RAM não armazena os arquivos permanentemente no PC. É o responsável, no entanto, pela leitura dos conteúdos quando pedido. Para simplificar mais a lógica da memória RAM, vou fazer aqui uma analogia com o estudo dos alunos. Por exemplo, quando você vai fazer o trabalho, você deixa em cima da mesa caneta, o caderno, uma borracha e todos os materiais. Você só vai usar quando você precisar. É a mesma coisa da memória RAM. Quando você precisar de um arquivo, você vai lá e vai pegar o arquivo. Agora eu vou exemplificar sobre a capacidade da memória. Por isso eu vou continuar com aquela analogia do estudo. Bem, eu tenho uma mesa. Quanto maior essa mesa, mais livros de estudo eu vou poder ter em cima dessa mesa. Então, quanto mais memória RAM eu tiver, mais capacidade de trabalho eu vou ter. Por exemplo, podemos dizer que os livros são aplicativos em aberto. Quanto mais memória eu tiver, mais capacidade de trabalho eu vou ter. Só que a diferença é que a capacidade da memória RAM é medida pelo fluxo de bits suportado nas operações. Com essas informações armazenadas nas mídias e transmite as informações para o aparelho eletrônico que interpreta os dados. HD. Oh, desgraça, não, velho! Sobre o drive leitor. Disco rígido, que pode ser também denominado como... Nossa, era HD primeiro. Não, fala que ele pode ser... Que desgraça, velho. Vamos parar já. Ai.